Olá, bem-vindo ao primeiro podcast do local. Aqui desse espaço nós vamos conversar com alguns empreendedores da região para trazer insights, ideias, trazer novidades, trazer coisas que possam agregar a todos que empreendem aqui na região de Cotia. Hoje nós vamos falar a homenagear, na verdade, aos Dia das Crianças. A gente vai conversar com o Vitor Tapuia. O Vitor tem uma história incrível, muita gente já conhece ele na região, mas talvez ele não tenha feito nenhuma entrevista sobre o seu lado empreendedor, que aos 7 anos de idade ele percebeu que ele poderia ensinar as crianças um pouco sobre a cultura indígena. Então eu deixo você agora com a nossa entrevista e que você não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos, e vamos juntos transformar a região numa região cada vez mais unida no desenvolvimento dos seus empreendedores. Eu achei a sua história muito linda, Vitor. Aquilo que você... Eu não sei se você se lembra do momento que você tinha 7 anos e você falou, nossa, eu tenho que contar essa história, né? Como é que eu tive essa ideia? Como é que você teve essa ideia, assim? Que aconteceu que você falou, puxa, eu vou contar a história da cultura indígena para os meus amigos? Por que você teve essa ideia, né? Então, igual você falou, quando eu tinha quando eu tinha 7 anos, né? Uhum, Eu tinha percebido que os meus colegas da escola que eu estudava, eles não sabiam nada sobre a cultura indígena. uhum, E, e daí que eu tive essa ideia. Eu tive uma ideia de trazer alguns objetos indígenas que eu tinha em casa e eu trouxe para a escola para mostrar para meus colegas. E então eu comecei explicando para as outras crianças também a origem e o manuseio de cada objeto. E eu percebi que as crianças, elas tinham muitas curiosidades sobre a cultura indígena. uhum. E com o passar do tempo, os professores de outras salas também, eles ficaram sabendo disso, né, da minha iniciativa. Uhum, E eles foram me convidando para ir nas outras salas de aula. uhum. Então eu Da fui sua escola, explicando, isso da sua sim, escola. da Aham, minha escola. uhum, E conforme eu ia adquirindo mais conhecimento, uhum. eu ia aprimorando as minhas apresentações. E aí foi passando o tempo, né? Eu fui crescendo e eu fui convidado para as outras escolas e também em algumas faculdades. Uhum. Você nem imaginava que ia acontecer isso, né? Quando eu comecei, eu nem imaginava, eu só queria mostrar para meus colegas, né? Para Sobre a aqueles que eram cultura indígena. mais perto de você, assim, né? Sim. E E, aí foi e- virando essa coisa gigante. Eu comecei a mostrar para as outras crianças da sala, e aí uhum. foi para outras salas e começou a ir para outras escolas. Dizem que quem ensina aprende mais do que quem escuta só, né? A gente tem que, para ensinar, a gente tem que descobrir mais coisas sobre aquilo, né? E você passou por esse processo também? Cada vez que você contava alguma coisa, você foi descobrindo mais coisas também? Sim, Aqui. não só as crianças que eu ensinava aprendiam, elas também aprendiam bastante. Mas eu fui melhorando e descobrindo novas coisas. E eu aprendo muito quando eu ensino. O que eu gosto de falar é que o meu conhecimento eu pego ele direto da fonte. Quando eu vou na aldeia, eu sempre converso com os indígenas para eles me ensinarem mais coisas, para Uhum. com os mais velhos, né? Que são eles que têm mais conhecimento. Então eu sempre aprendo mais para poder ensinar mais. Então, não só eu, como as crianças, e eu também aprendo bastante nas minhas palestras. Que legal. Você pergunta, as crianças te trazem perguntas e você pergunta na aldeia, é isso? Você pergunta para Isso. os. Uhum. Eu converso com os mais velhos, que geralmente eles sabem, então eu vou adquirindo mais conhecimento. Puxa, que legal. Eu ouvi dizer, uma vez eu vi um cientista que falou que aos homens, a humanidade, ela só cresceu, ela só se desenvolveu porque o homem conseguiu chegar na idade de ser avô.
porque os mais velhos que passavam os conhecimentos isso eu tô falando lá nos primórdios da humanidade, né? Eles que passavam os conhecimentos para os mais novos, não eram os pais que tinham que ir lá na batalha, no dia a dia, na luta, sabe? Eram os avós com os netos. Sim, e isso acontece bastante com os povos indígenas. Os mais velhos são as pessoas mais importantes na aldeia, porque são elas que contam para os mais novos. Como fazer aquilo, o que eles já passaram, né? E isso passam todo o conhecimento para eles, para os mais novos. Que legal, Vitor. Nossa, isso você sabe, eu acho que é uma aprendizagem muito grande para qualquer tipo de empreendedor. Qualquer pessoa que queira aprender alguma coisa, que queira se desenvolver, que a gente está numa época que todo mundo está tentando aprender coisas, né, para lidar com o mundo hoje em dia, até com as tecnologias, né? É bonito essa relação de aprender, né? Toda pessoa, hoje a gente está no mundo, numa época onde as pessoas também têm que aprender muitas coisas, seja por causa da tecnologia, sejam coisas básicas como uma boa alimentação, como cuidar da natureza, tudo isso são coisas que a gente tem que aprender e a gente aprende com todo mundo, né? Como eu estou aprendendo com você, a troca é muito importante para a aprendizagem, né? Sim, e nas aldeias isso acontece, né? É um conhecimento que ele é passado de geração para geração. E esse conhecimento, ele não existe nos livros. Você pode dar um exemplo para a gente? Tipo a linguagem, Uhum, o que realmente aconteceu, uhum, o que isso de também que falam que o índio ele é pelado, uhum, mas não é, o índio pelado, ele é uma coisa do passado, aham. que muitas vezes é ensinado na escola, mas não acontece mais. As pessoas acham que ainda é assim porque está nos livros de história, né? Mas na verdade não é mais. Até Sabe uma coisa? porque a Uhum, roupa que a gente usa não define o que a gente é. com certeza, não mesmo. O que define o que a gente é tá dentro da gente e não nas roupas que a gente usa. É verdade, concordo com você. E uma coisa que eu vou te perguntar sobre a parte sobre o conhecimento ligado à natureza, é uma coisa que eu sempre tive curiosidade, eu vou até aproveitar e perguntar agora, porque pelo contato que você tem, né? Como é que a cultura indígena, né? Como é que dentro das aldeias se enxerga a natureza? Porque a gente tem um problema tão grande hoje de impacto ambiental, né? Como é que você vê? Como é que é viver da aldeia isso? Para os povos indígenas, né, a natureza ela é muito ligada a eles, porque é uma coisa muito sagrada para eles, a mãe natureza, Uhum. e igual eles falam, a irmã terra e a mãe natureza, a terra ela cuida da gente e a gente tem que cuidar dela. É uma ligação como se a gente estivesse dentro da barriga da mãe mesmo, né? Sim, é como se fosse de mãe e filho, né? A mãe cuida do filho e o filho também cuida da mãe. É porque Isso. os povos indígenas e a mãe terra, eles estão ligados. Um não vive sem o outro, né? Eles não vivem sem a natureza, nem a natureza sem eles. É como se a gente tivesse esquecido essa verdade, né? Sim. E as pessoas, elas, tipo, é uma coisa que os livros não ensinam sobre, sobre os povos indígenas. É O como se, que igual, eu gosto de falar bastante, é que a água é o leite materno, né? Que a mãe terra dá pra gente. e é como se a gente poluísse a nossa mãe, né? É uma coisa que tá acontecendo muito hoje em dia, é isso do desmatamento e da poluição. E isso vem no mundo inteiro, né? Eu acho que o valor, na verdade, o grande valor assim dessa parte na visão indígena sobre a natureza é a consciência mesmo, né? Porque não é que eu não acho que os homens de forma geral eles querem agredir a natureza, mas eles perderam a consciência de que a gente está dentro dessa mãe, né? Sim, Acho, sabe, quando a consciência não está, as pessoas não estão conscientes sobre aquilo, e isso é um trabalho importante de conscientizar. Eu acho que junto com o seu trabalho, além da cultura, vem esse lado da consciência que a própria cultura indígena já tem na sua natureza, né? sim, sim, esse é um dos maiores aprendizados que a gente tem quando sabe mais sobre a cultura indígena, né? Que é de Uhum, cuidar da mãe natureza. Cuidado que os indígenas têm com a terra uhum. deveria ser um cuidado de toda a humanidade. As crianças, você acha que é mais fácil para as crianças entenderem isso? As crianças, elas
elas são mais fáceis de aprender sobre essas coisas. Então, quando você ensina, ela aprende mais fácil do que um adulto. Sim, e também uma coisa que eu acho bem legal é que quando eu faço a palestra e eu ensino, tipo, uma criança, ela vê, ela acha interessante e ela conta para os pais dela também. Então, elas também me ajudam quando elas contam para as outras pessoas que elas conhecem. Eu queria te perguntar sobre o seu nome, que a sua mãe me contou que significa guerreiro, né? Tapuia. É, como é que você vê o papel de guerreiro hoje em dia, né? O que, que era ele no passado e o que, que ele é nos dias de hoje em dia, né? O que, que é hoje atualmente um guerreiro para você e o que era no passado dentro da cultura indígena? Bem, isso do guerreiro do passado é Uhum, que antes eles utilizavam a força deles, né? Que eles iam pro combate com armas, eles iam armados. Os guerreiros de hoje em dia, dos tempos atuais, eles não precisam usar as armas. Quando eu levo o meu projeto nas escolas, né? Eu levo o meu conhecimento e a informação. A minha arma, a arma dos guerreiros hoje em dia é o diálogo, a conversa. é a conscientização, talvez, né? Isso. Até pelo aquilo que a gente estava falando de que as pessoas elas desmatam, elas poluem por falta de conhecimento. Uhum, E então o conhecimento hoje em dia ele é a arma mais forte, porque isso conscientiza as pessoas, igual você falou. uhum. No caso, o nosso maior oponente seria quem, então? A dúvida, a ignorância, qual seria o maior oponente nosso? Acho que é a ignorância e a falta de conhecimento. Concordo com você. Eu acho que por isso que o trabalho, na verdade, de empreender, no sentido de levar o conhecimento para as pessoas, ele é tão valioso, né? Ele leva a gente para transformar as pessoas e transformar ao que está no ao nosso redor, a nossa região, né? É, eu queria falar um pouquinho, eu gosto muito das suas ideias, eu acho que você tem um perfil realmente você tem um perfil guerreiro do meu ponto de vista, porque você sabe o que você quer comunicar e você atingiu uma percepção de valor. Sabe o que que é para mim o que que é valor, né? É você entender aquilo que você gera de positivo para as pessoas, né? Isso é valor. Se você não sabe o que você gera de positivo, você não tem valor. Se você não encontra valor naquilo que você faz, você não se sente, você não gera valor nem para as pessoas e as pessoas não te ajudam a chegar onde você quer, né? É, verdade, porque a primeira pessoa que tem que dar valor é você mesmo. Isso, você tem que valorizar, você tem que ter consciência do valor do que você está falando, né? E isso gera valor para as pessoas. As pessoas falam, nossa, mas eu nunca pensei sobre isso, como isso é interessante, como isso é valioso, né? E quando a sua mãe me contou que você teve um tempo atrás a ideia pensou em escrever um livro com histórias, né, que você tem na sua cabeça, eu também gosto bastante de história, né? Eu contei muitas histórias para o meu filho. Sim. Então, se você puder me contar um trechinho de uma história e depois a gente falar um pouquinho sobre a ideia de criar um livro com essas histórias, eu gostaria de trocar uma ideia com você. Então, disso do livro, a minha ideia é que eu quero escrever um livro com algumas histórias pequenas. Uhum. E uma dessas histórias que eu tenho é o Menino Tapuia, que Ah, conta a história desse Tapuia, que ele vivia numa aldeia muito distante da cidade. uhum, E teve um dia que ele estava perseguindo uma onça, e então ele estava seguindo ela, né? Só que teve uma hora que essa onça, ela percebeu que o índio estava perseguindo ela. uhum, E então ela empurrou ele para se proteger, só que ele acabou caindo em uma cachoeira que tinha ali perto. Ele caiu na uhum, cachoeira e acabou batendo a cabeça em uma pedra, então ele desmaiou. uhum, E quando ele acordou, ele percebeu que a cachoeira ela tinha levado ele para um lugar muito longe. E esse lugar, ele era diferente da aldeia dele. Era um lugar bem diferente, com casas feitas de tijolos e com algumas máquinas de metal movidas a roda. uhum, E ele percebeu que nesse lugar as pessoas elas não caçavam para se alimentar, e sim compravam os alimentos em um lugar chamado mercado. E como ele morava muito longe,
da cidade, ele nunca tinha tido contato com isso. Então foi uma coisa nova para ele, né? Então essa é meio que a ideia inicial do Do livro. livro. Nossa, muito legal. Bom, eu consigo enxergar um pouco da história da humanidade nessa história que você está contando, né? E você, quando você começou a ter essas ideias, você pensou num caminho para poder realizá-las? Assim, como é que você poderia chegar a escrever esse livro? Como que isso poderia ser? Porque escrever um livro, não sei se você já tentou começar, né? Mas escrever um livro é um processo que envolve muita perseverança também, né? O primeiro livro, principalmente. Sim, quando eu era pequeno, e até hoje, né? Eu sempre tenho várias ideias na minha cabeça e eu não eu gosto de colocar elas no papel. Eu não gosto muito de deixar elas paradas na minha cabeça. Uhum, Então eu fazia pequenos livrinhos e colocava essas ideias. Então, esse livro do Menino Tapuia é uma das ideias que passava pela minha cabeça e eu resolvi colocar em uma história. uhum, E eu lembro que esse do Menino Tapuia é meio que uma junção de várias ideias que eu tinha. Uma delas é do indígena na cidade, né? E uhum. dessa de algum lugar, de alguma aldeia que não tinha contato com a cidade. Então, são várias ideias em um livro só. Muito legal. E que idade você tinha quando você teve essa vontade assim de escrever um livro? Eu tinha 9 anos quando eu tinha essa ideia de fazer livros. Eu fazia vários livros, e como eu fazia vários, eu acabava guardando e não histórias. É difícil às vezes. Vem a ideia e depois até você finalizar é um processo, né? Sim, aí acabava vindo outra ideia, aí eu já queria fazer outro livro, entendeu? Eu falei com a sua mãe e acho que isso é legal até comentar aqui que a gente estava pensando numa forma de ajudar você a fazer o seu primeiro livro, publicar um primeiro livro, né? E eu queria conversar um pouco com você, se você acha interessante, assim, eu queria dentro do próprio podcast convidar as pessoas para colaborarem financeiramente para a inscrição do livro, mas a gente ajudaria você também na busca de patrocinadores, às vezes empresas ou alguma coisa assim que queiram ajudar, porque no final das contas são empresas que vão propagar empresas e pessoas, né, organismos que possam ajudar a propagar essa conscientização que a gente discutiu dentro da entrevista, né? Ou seja, ajudar você a empreender, mas atingindo as pessoas sobre as suas consciências relacionadas à cultura indígena e relacionada, inclusive, com essa ligação tão íntima que é com a natureza, né? Você acha legal essa ideia? Sim, é bem bacana a ideia, até porque esse livro que eu fiz, ele é feito só com folhas de caderno, folha sulfite, né? Uhum. Então ia ser bem legal transformar ele em um livro de verdade. E queria te agradecer, então, por esse bate-papo. Eu que agradeço. Foi muito legal. Acho que a gente, então, fica com essa missão, na verdade, de buscar caminhos e pedir para as pessoas, né, que possam colaborar para que a gente possa desenvolver esse livro com esse personagem. E agradecer aos seus pais também e desejar que o seu caminho seja de muita luz, muitas realizações e que você alcance todos os sonhos que você já sonhou quando você era criança e que você ainda guarda dentro da sua mente e do seu coração, tá bom? Amém, obrigado. Obrigado, Vitor. Um grande abraço, viu? Um abraço, tchau. Tchau, tchau. Se você quiser ajudar o Vitor a escrever o seu primeiro livro de contos indígenas e inspirar as pessoas a pensar sobre o meio ambiente, faça uma doação para esse número que está aqui na tela e mande sua mensagem também que a gente faz chegar até o Vitor. Obrigado, dê o seu like e compartilhe.